Tudo bem, Júlio? Viu alguma partida hoje do Campeonato Mundial de Clubes? Vi a partida do Convite Natal, né? Toda vez eu esqueço o nome do patrocinador, é tão importante a gente falar o nome do Educacoin, patrocinador. Educacoin. Lembra do coin, da moeda? Uhum. Educacoin. Educacoin? Ah, mudou? Ah, tá. Mas assim, esse é o jogo que eu estava querendo assistir, pelo problema que está havendo com o Weber, e ser um time novo, assim, um time que foi campeão ano passado, mudou totalmente o local de treino, a estrutura, os jogadores, praticamente todos. E eu tava curioso para saber como eles iam jogar, que eles não estão vindo tão bem na Superliga. Começaram muito atrapalhados. Nossa Senhora, eu acho que os problemas lá são gravíssimos. Mas aí eu fiquei muito feliz que eles conseguiram se acertar no decorrer do jogo. Se você pegar peça por peça, comparando com o PCN, os jogadores de Natal são muito melhores. Mas muito, disparadamente muito melhores. Mas o time do PCN, apesar de não ter o mesmo investimento do passado, é um time, eu acredito, mais entrosado e deu trabalho. Quase que eles ganham e mandam o time de Natal para casa no Natal. Mas que bom que os meninos viraram. Foi um jogo, não foi um jogo brilhante em termos técnicos, longe disso, mas a gente viu a superação, viu o time se acertando. Ai, quando o técnico Rafael falou, eu não sei qual é o sistema defensivo de vocês. Eu falei, meu Deus do céu, esse time está perdido. Mas ainda bem que eles conseguiram se encontrar no decorrer do jogo. O Thales fez umas defesas boas, tá entendendo? Falta acertar muita coisa ainda na defesa. Eu não sei se o Weber vai rescindir o contrato dele. Caso não rescinda, que volte, continue os treinamentos. Se rescindir, que isso acontece, e eles conseguem achar um bom técnico, porque o time tem muito potencial. Os jogadores são novos. Os dois opostos já rodaram o mundo e são bem novinhos. E assim, o Felipe Roque lá tá contundido, tá no banco. Quer dizer, é um time bem interessante, é um time bem interessante. Mas foi esse que eu vi. O Cruzeiro não assisti porque eu tinha algumas coisas para fazer. Eu sabia que o Cruzeiro ia atropelar. Mas ter perdido do Minas no último jogo, ele estava com fogo nos olhos para passar o rodo. E Rafael empolgadíssimo, botando o Cruzeiro na final já, contra qualquer italiano que aparecer na frente. Vamos ver o que vai dar. Obrigada, Júlio. Marco Nasser, você acha que até que ponto esses problemas externos, né, do Funvic e do Cacau em Natal atrapalharam o rendimento do time hoje? Ah, Vanessa, esse time aí, assim, eu torço para a cidade de Natal, para os jogadores, para o grupo. Mas para esse grupo que patrocina aí, até o Júlio falou do patrocinador, é um grupo extremamente, assim, não vou nem falar o nome, não vou dar cartaz, não. Mas não condiz com o esforço e com o merecimento que esses meninos fazem. O Weber, aí, se for verdade, metade das informações que falam aí na imprensa, que o time lá não tem nada, que o Weber é que tem que controlar a situação, ele é técnico, supervisor, diretor, sei lá o quê, sabe? É uma coisa inacreditável. Ele já deve estar acostumado, né? Porque isso aí já são 4, 5 anos nessa toada de problema, agora está pior na estrutura também, não é só na falta de salários, né? E um time que, assim, eu estou torcendo muito para o Natal. Adorei a vitória, eu vi, só para falar, eu vi tudo no portal do Tempo. Você não precisa nem entrar, você bate lá, sai ali tudo linkado com o Word, coisa muito melhor. Sport TV, vai plantar uma bananeira lá, não sei aonde, tá? Tá muito ruim, tá, Sport TV? Vocês estão muito ruins, vocês não estão ajudando o vôlei, não, vocês estão atrapalhando o vôlei, tá? Tá na hora de pedir para sair também, tá? Mas, assim, atrapalha muito, Vanessa, mas eles estão convivendo com isso. É um grupo que está em superação, né? Então, a gente tem que dar essa nota de confiança para eles, para o Weber, que são pessoas decentes, pessoas que não mereciam estar com um tipo de patrocínio, com um tipo de grupo de gestão nisso. Inclusive, tem suspeita, tá, Júlio, que tem um conluio com a CBV, que eles estão jogando a Superliga com uma liminar,
e a CBV finge que é contra liminar, mas deixa o negócio passar, entendeu? Então, é uma coisa assim escandalosa, não merecia esse projeto, merecia outro patrocinador, mas eu vou torcer para o time, por causa da cidade de Natal, por causa do povo nordestino que merece um time decente, merece uma representação. Infelizmente, foi esse grupo, que é um grupo igual o Caramuru, igual outros aí, que a dona CBV ainda deixa transitar pelo mercado do vôlei, tirando a credibilidade do esporte. Então, parabéns para eles que se superaram. A gente não pode cobrar. Eu pensei até que eles nem iam classificar aí, estão na bica aí, né, de passar para a nossa semifinal. Vi também um pouquinho do outro jogo, mas a gente não vai comentar agora, né, do Cruzeiro. Então, é isso aí, parabéns, e que a cidade de Natal abrace o time, vá lá, as pessoas que gostam ali, que é uma cidade grande, o povo nordestino, vá lá e ajude o time, esquece esse negócio desse patrocinador aí, que esse daí, ó, ano que vem, se tudo correr bem, tira o CNPJ dessa criatura e passa o time para Natal mesmo e pronto, a vida segue. Fica com um time bom lá, com a cidade legal, e é isso daí, tá, Vanessa? Então, é um protesto contra esse grupo aí que está fazendo picaretagem no vôlei, não é de um ano, não. São 3, 4 anos. Tem jogador aí que está 3, 4 anos sem receber, está com atrasados aí, está na justiça, tá coisa, e estão andando aí tranquilinho aí pela rua, entendeu? Ninguém pega eles. Obrigada, Marco Nasser, obrigada. Vamos ouvir agora Caio, Cailice. Caio, para você. Que vai ter que aparecer aqui na sexta também, hein? Porque já falou que o Sesc Flamengo vai ganhar do Praia. Então não esqueça. Vai ganhar. Não esqueci. Vai ganhar sim. Olha o outro também. Calma que a pauta não é essa, Júlio. A pauta não é essa. A gente já fala sobre isso. Vamos falar do Funvic e do Cacói Natal, Caio. O que representou para você ao ver aquela cena dos jogadores comemorando com Javier Weber ao fim do jogo? Então, eu cheguei e quando eu cheguei do trabalho, eu estava mais ou menos no terceiro por quarto set, né? Então, eu não cheguei a ver todo o jogo. E foi chegando as informações aos poucos para mim. Aí eu vi que o Weber tinha saído numa publicação do Instagram. Eu não entendi o porquê. E depois alguém comentou também na transmissão que não tinham pagado a inscrição de um jogador. Eu falei, o que está acontecendo, né? O que esse time está acontecendo? E eu fiquei muito feliz. Eu achei que eu concordo muito com o Nasser quando ele fala em relação à cidade natal, ao povo nordestino, por ter um time lá para representar o vôlei. Eu acho isso muito interessante. E, para mim, foi um amadorismo por parte do clube em si, ter tirado o técnico antes do campeonato mundial. Para mim não fez sentido algum não ter pagado a inscrição do jogador, também não fez sentido nenhum. E os jogadores só mostraram que tem alguma coisa errada lá dentro, e essa coisa errada não é com o técnico, não é com nenhum dos jogadores em si, com a gestão do projeto. Então, os jogadores, independentemente de qualquer coisa, foram lá, abraçaram o técnico, o ex-técnico, não sei, o técnico, e mostrou que tipo, aquele resultado foi por ele, pelo trabalho que ele está fazendo ali. Então, se tinha alguma coisa errada, eu acho que tinha que ter sido conversado, tinha que ter sido feito mais, chegado num ponto em comum, chegado numa conclusão, enfim, de forma mais, vamos dizer assim, entre eles, para depois jogar isso na imprensa, para depois sair isso na imprensa de uma forma tão feia. Ficou feio, porque foi essa questão do técnico, foi essa questão do jogador. Tem alguma coisa errada com aquele time, não sei o que está acontecendo com aquela gestão daquele time lá, porque muda de cidade, mas continua os mesmos problemas, entendeu? Então a gente não sabe ainda se está tendo atraso de salário ou não sabe o que pode estar acontecendo ali dentro, que a gente só vai vir a saber no final da temporada, quando acabar tudo, e aí vai vir as notícias falando sobre a questão de falta de salário ou falta de pagar alguma coisa, e a CBV vai sempre passando pano para o projeto, vai sempre passando pano, porque não quer perder, vamos dizer assim, não quer perder um time de elite ali na Superliga. Então, de forma geral mesmo, eu achei que foi sensacional, eu achei que foi muito bonito, eu acho que foi a imagem, a foto, a imagem do dia, foi aquele abraço para mostrar que os jogadores estão junto com o técnico, independentemente de qualquer coisa.
Boa, Caio. Obrigada, Caio. Deixa eu ler a mensagem aqui do Verificadinho. Taubaté ama Weber. E eu quero ler a mensagem do João Pedro mais uma vez. Eu gostaria que o Rafaelzito comentasse, porque o Rafael, antes da Superliga começar, fez uma entrevista com o técnico Javier Weber e ele comentou um pouco sobre isso. Marco Freitas falou no Sport TV que tem jogadores que só aceitaram continuar no time por causa do Weber. Se isso for verdade, eu temo por uma debanda do elenco. Debandada, né? Acho que ele quis colocar. Ele escreveu isso aí. Mas é verdade, Vanessa. Inclusive, o Weber falou para mim na entrevista que um dos motivos dele não ter saído do projeto é porque muitos dos atletas ele tinha conversado diretamente e ele tinha palavrado na contratação. Então, ele não ia largar depois de ter feito esses contatos, né? E, digamos assim, vários atletas fecharam por causa dele, muda a vida e aí o técnico vai embora. Então, mostrou muito do caráter dele de ficar no projeto. Nesta entrevista, ele disse para mim, inclusive, que o patrocinador, no caso a Funvic, tinha acertado os salários, né, dos atrasados, né? Então, informação passada da fonte, né, do próprio Weber. Então, a gente não sabe o que se fala, que talvez é mais reclamação de falta de estrutura, né? Mas isso aí, com o tempo, a gente vai acabar sabendo as verdades. Mas aí, quando chega em torneio que a CBV não tem muito o que fazer, Federação Internacional, não dá para fazer sempre com jeitinho brasileiro. E o que eu ia falar é que é isso, né, Vanessa? A imagem vai para o mundo, né? Certamente essa imagem do Weber sendo abraçado, não sei se exatamente essa o Felipe viu lá na Itália também, mas vai para o mundo. Os meninos estão nos Estados Unidos também, devem ter acompanharam, né? Porque eles viram os jogos, mas isso aí, torneio mundial de clube, gente, não é um campeonato paulista. Isso aí tem repercussão internacional. Sobre o time do Funvic, Vanessa, rapidinho antes de passar para o Felipe, o Pat Gasman, né, o americano, né, 24 anos, primeira vez que ele joga profissional, porque ele veio da universidade, outro que o Weber garimpou, e na entrevista comigo ele também falou que foi indicação do John Sparrow, né, que é o técnico da seleção dos Estados Unidos. Então, um cara que, assim, com 24 anos, primeira vez como profissional, pelo potencial que ele tem, a qualquer momento pode surgir na seleção americana aí, mais para frente. E o brasileiro Felipe Brito também, que também estava na universidade, outro que tem potencial. Então, é um time interessante, pena que está vivendo tudo isso. E como o Caio lembrou, né, não é só agora, viveu tudo isso também na gestão de Taubaté. A gente sabe que muitas pessoas que trabalhavam naquele projeto de Taubaté não seguiram para Natal. O Edson Soares, o Felipe Roque disse que só foi para Natal por causa do Weber. Rafaelzito falou sobre mudar a vida, e mudaram muito a vida porque saíram de uma cidade aqui do interior de São Paulo e levaram família, se deslocaram até o Nordeste para jogar essa temporada. Felipe, acontece coisa como aconteceu aqui hoje e vem acontecendo dentro do ambiente do Funvic e do Cacau em Natal, também acontece aí dentro dos clubes italianos? Vanessa, já aconteceu coisas desse tipo aqui na Itália, mas assim, aqui na Itália acontece muito de demitir o treinador por falta de resultados, né? Aqui na Itália tem muito essa... Agora diminui um pouco mais, mas o ano passado, por exemplo, até na série entre a 1 e a 2 feminino, por exemplo, teve um período que foi 4 ou 5 treinadores assim, cada semana era um, entendeu? Que eram demitidos e tal. Que não é o caso do Funvic, né? Porque o Funvic não é que esteja, como é que se diz, tendo apresentações ruins, né? É um time que está menos mal se apresentando de maneira bastante, com todos esses problemas razoável, né? Está representando o Brasil em um mundial. Eu fico muito, como é que se diz? Eu não tenho muito o que acrescentar contra esse clube, essa sociedade, essa agremiação, porque os meninos já sintetizaram tudo, né? Mas, assim, eu fico muito descontente, sabe por quê, Vanessa e Rafael e os meninos? Porque, assim, o Nordeste pena, né? Para ter uma representação na vitrine, né, do voleibol brasileiro e, nesse caso, mundial. Aí, quando acontece isso, entendeu? E ainda eu fico mais entristecido ainda, porque, como o Marcos falou antes, né, é uma situação que vem desde Taubaté, né?
Vários jogadores vieram aqui para a Itália. Tem a questão, como você falou, Vanessa, do câmbio da moeda, porque realmente hoje não tem como competir real e euro, mas assim, além disso, tem as questões internas, né? E eu fico muito entristecido que uma entidade, a nossa entidade, né, que governa, que deveria estar, né, controlando tudo isso, fiscalizando e tal, tá de olho fechado. Enfim, mas eu gostei muito daquela imagem do Weber, né? Porque embora seja argentino, que a gente tem sempre essa coisa, né? Mas eu gosto muito do Weber, porque o Weber é caliente. Além de ser um grandíssimo, ele é pequenininho, mas assim, grande como personagem, como personalidade, é uma pessoa que de vôlei entende, né? Uma pessoa que tem tem o grupo nas mãos. E ali aquela foto foi muito emblemática, porque aquela mensagem foi: o grupo existe. Apesar dos apesares, o grupo existe, o grupo está aqui, o grupo vai lutar, entendeu? Mas é difícil, né? Porque, assim, problemas de salários, problemas de deslocamentos, essa coisa de você sair de São Paulo para ir para o Nordeste, deslocar a família, deslocar toda essa logística, não é fácil. Olha, eu não gosto nem de muito comentar, sabe? Porque se eu for comentar, depois eu falo coisas que não se devem. Mas é triste ver isso, sobretudo em um Mundial. E um time... Desculpa, pode seguir, depois eu falo. Um time que ganhou tudo, né? Querendo ou não, o Funvic do Cacau Natal, ele tem a herança aí do Taubaté. Rafaelzito, antes de você comentar essa parte, queria te fazer uma pergunta. A única coisa, Vanessa, rapidinho, só acrescentando, a única coisa que eu gostei, além da questão do jogo do Sada, que eu gostei muito e tal, eu gostei muito dessa inovação dos técnicos. Parecia estar vendo em certos momentos a NBA. O técnico ali Ao contrário. Exato, da Vante, não. À frente. Em frente, com os jogadores atrás. Então, eu gostei muito desse formato. Para mim, está aprovado. Gostei também, Felipe. Inclusive, na transmissão, o repórter Manuel, agora eu esqueci o sobrenome, depois eu pego para passar a informação certinha, falou que a Federação Internacional geralmente usa o Mundial de Clubes para fazer esses testes, e um dos motivos também era porque agora, do lado que ficava antes do banco de reservas, eles colocaram cadeiras como se fosse um setor VIP. Acontece muito isso na NBA, né? O torcedor está quase dentro da quadra, né? Então tem mais um setor para a torcida. E outra coisa que eu achei sensacional, com o segundo árbitro, com o árbitro de cadeira do lado dos técnicos, não fica aquela perturbação dos técnicos no segundo árbitro. Porque o segundo árbitro está no chão, os técnicos, em qualquer momento, vão reclamar lá com ele. Com o árbitro de cadeira do lado deles, não teve nenhum momento reclamação. Não teve essa parada de jogo também por causa disso. Live Junqueira, a parte boa é que o Weber tem mercado e deve estar em algum time no futuro. Inclusive, Rafaelzito perguntou isso para o Weber, né? Por que ele resolveu ficar, já que ele tem mercado no mundo inteiro, em qualquer grande liga do mundo, Javier Weber tem espaço. Rafa, falou alguma coisa? Ele deu dois motivos, né? Primeiro, aquilo que eu já falei, né? Por causa dos atletas, e também porque ele falou que queria ficar no vôlei brasileiro. Então, qualquer outro time aí que estiver interessado, o Weber quer ficar no Brasil. Não sei se ele mudou de ideia. Mas eu só ia comentar, Vanessa, no dia que eu fiz entrevista com o Weber, só um bastidor, né? Eu marquei um horário e quando eu vi, ele estava no carro, não era ele que estava dirigindo. Mas eu falei, Weber, se você quiser chegar no local primeiro, a gente muda o horário, eu espero. Não, tranquilo. É o trajeto que eu vou do onde eu tô pro treino, demora 40 minutos. Então dá pra gente fazer a entrevista tranquilamente. Então, quando eu comentei com a Vanessa, até a gente falou, né? Nossa, 40 minutos para deslocar de onde ele mora, de onde ele tá, para ir para o treino, é muito, muito distante, né? Então, certamente tem a ver com essas reclamações de logística, de estrutura, pode ter pesando. Aqui em São Paulo a gente está acostumado a levar 2 horas, né, de casa ao trabalho. Se você mora na Zona Norte, trabalha na Zona Sul, é muito longe. Mas para quem pratica o esporte, geralmente eles moram próximos ao ginásio, até para ficarem mais próximos do dia a dia, né, do clube. Ele deve morar na beira da cidade, por isso. Ele mora dentro, a água do mar bate no pé dele quando ele acorda.
Ai, que Por isso, delícia. Não faça inveja da gente. o ginásio de Natal fica bem fora da cidade. Por isso que Nossa, demora. fale não, Júlio, porque aqui tá um frio, minha gente. A única Aqui coisa. também, Felipe, aqui tá. Aqui Senhor não. abençoa. Aqui, Júlio, tá dando para ir até na praia. Se você quiser, 25 graus, belezinha aqui, tá? Ai, A única Que coisa que maravilha. amanhã aqui na Itália é feriado, então, assim, pelo menos alguma coisa de positivo, mas tá bem frio esses dias. Para fechar esse assunto, então, do Funvic e do Cacau em Natal, gostaria de perguntar para o Rafael sobre o novo técnico. Imagina João Marcondes, embora seja um técnico muito experiente, mas assumir um clube, um time, nessa situação, nesse turbilhão, né, de problemas e vendo o grupo abraçar o técnico Javier Weber. Então, o que eu ia comentar, Vanessa, é que a atitude dos jogadores, acho que ela foi tão perfeita, porque o tempo inteiro eles respeitaram o novo comando, em nenhum momento você olhava eles desrespeitando o João Marcondes, né? Nesse momento em que os jogadores saem para abraçar o Weber, em seguida, na volta, todos cumprimentam ele também. Então, é uma situação, acaba sendo até constrangedora em alguns momentos, mas acho que os jogadores foram extremamente respeitosos com ele. E na entrevista pós-jogo, que ele estava falando que. Primeiro ele brincou, né? Ele brincou falando: o bom é que os jogadores usam crachá, que daí dava para saber o nome de todos eles, né? Que nem todos ele talvez esteja acostumado, mas ele falou que era brincadeira. E depois ele comentou que o que ele falou muito para os atletas, pouco tempo, né? É que eles tinham que pensar muito no fato da profissão deles, né? De estar jogando, esquecer nesse momento qualquer outra coisa e pensar profissionalmente em jogar, né? Em curtir, né? Até porque eles gostam de jogar vôlei, né? Além de profissão, é uma coisa que eles gostam de fazer e levar muito por esse momento. Mas eu achei que o tempo inteiro foram respeitosos e ele foi bem no jogo, hein, Vanessa? Mesmo conhecendo pouco o time, tendo pouco tempo, essa troca que quando ele colocou o Krauschuk, que estava jogando de oposto com o Weber e é ponteiro também, melhorou o time. Em determinado momento do jogo, ele botou o Riad. Nos 2 lances seguintes, o Riad fez um bloqueio importante. Então, ele fez intervenções, né? Aquelas coisas. O técnico chega em cima da hora, talvez não tem muita coisa para fazer, mas tem aquelas intervenções meio que básicas do jogo, que é fazer uma inversão de 5-1, aumentar a rede no momento para tentar bloqueio, mas que às vezes não é feito e ele teve o time de fazer. Então ele foi bem, trabalhou bem no jogo também. Obrigada, Rafa. O Caio Monteiro, eu achei que fosse Caio Moraes. Pensei, o que o Caio está escrevendo aqui no chat? Mas é o Caio Monteiro. E o técnico falando, eu não sei o sistema de defesa de vocês. Ele está chegando agora, vamos dar o crédito.